Fala, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Futebol e Resenha. Nosso canal aqui, mais um conteúdinho pra vocês. Tudo bem? Vamos lá. Cara, tenho que falar a verdade pra vocês. Esse conteúdo aqui já era pra ter saído, ó, há muito tempo. Por volta de janeiro, fevereiro. Porém, eu queria esperar a situação do Botafogo se resolver em questão de técnico e tudo mais, pra eu poder saber o que eu ia comentar aqui. Porque antes de técnico, antes de treinos e tudo mais, tudo era uma incógnita, né? E aqui nesse vídeo a gente vai comentar sobre muita coisa, o que passou, as decisões do Textor em demorar com o treinador, Recopa, Supercopa, a escolha do Paiva, o que eu achei, o que eu acho, o que eu espero para o ano, né? Então, eu vou dividir esse vídeo aqui um vídeo só, né? Mas vou dividir em duas partes, né? Que no início eu vou começar comentando sobre a questão de início de ano, né? As decisões que ele tomou, a Recopa, a Supercopa e no que se influi no Botafogo durante o ano, né? E mais pro meio do vídeo eu vou começar a projetar o ano daqui para frente, né? O que eu espero sobre Libertadores, Brasileiro, Mundial e Copa do Brasil, né? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, não quero ser chato, mas eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, notificação, tudo isso que é importante pra gente. Tá trazendo um conteúdo um pouquinho diferente para vocês aí, vocês já estão mais acostumados com as lives, mas a gente também tá trazendo vídeo, tá tentando bombar o canal durante a semana aí com conteúdo, né? Ainda mais nessa semana aí de data FIFA, né? Que vai ficar sem futebol durante um tempo, então a gente tem que meio que se reinventar, né? Para a situação, para o canal continuar progredindo, né? Então vamos lá. Cara, o ano do Botafogo ele começa no dia 4 de janeiro. Por que eu tô falando isso? Que é no dia que oficialmente o Arthur Jorge vai embora do clube, né? Foi pro Al Rayyan do Catar, a escolha dele, eu não vou entrar nesse mérito, se é ingrato, se não é, eu não vou falar sobre isso, mas escolha dele, quis ir embora, paciência. Então o ano do Botafogo começa no dia 4 de janeiro, o que já é errado. Porque quando você acaba um ano, você já tem que planejar ele em novembro, dezembro, já tem que estar planejando o outro ano. Quando você perde o seu treinador no dia 4 de janeiro, você já está atrasado em relação ao outro. Aí vem a brincadeira da gincana do Texas, né? Que é a questão do treinador. Que aqui eu vou falar que aqui é muito errado. Muito errado. Você não pode ficar 60 dias para trazer um técnico. Seja ele Roberto Mantini, seja ele Renato Paiva, seja ele qualquer um, né? O Botafogo negociou com vários nomes de treinador, vários e vários, e não chegava a consenso nenhum, né? Não chegava a, a finalização de negociação nenhuma, né? Foi se passando, se passando, se passando. Ah, pra Supercopa vai ter técnico. Beleza. Chegou a Supercopa, toma a varada do rival. Ah, pra Recopa vai ter técnico. Humilhado na Recopa e sem técnico. Assim, eu, como eu sou torcedor do Botafogo, todo mundo sabe. E quando o Botafogo virou SAF, eu falei exatamente a seguinte frase. Felizmente, o torcedor agora não vai ter força. A palavra do torcedor não vai ter mais força. Porque o Botafogo foi comandado por torcedores durante a vida inteira e a gente viu onde o Botafogo parou, né? Só que também tem um ponto ruim disso. Porque não adianta a gente ficar reclamando, esbravejando e levando faixa, porque isso não vai mudar em nada. O clube tem um dono e ele vai escolher o que é melhor para ele. E pro clube, né? Consequentemente. Então, assim, como a nossa palavra perdeu o poder, né? Não adianta ficar xingando, ficar se esperneando, porque não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Então, assim, eu queria muito ganhar a Supercopa e Recopa. São dois títulos que o Botafogo não tem. Um era contra o Flamengo, que era rival, e o outro era contra o Racing, né? Contra o time argentino, que é sempre legal de jogar e tudo mais. E a decisão dele de jogar essas duas Copas sem técnico influiu diretamente no campo, né? Se o Botafogo tivesse minimamente organizado, ele disputaria contra o Flamengo, porque ele foi humilhado, ele não disputou. Ele disputaria contra o Flamengo e ele provavelmente venceria o Racing. Porque o Botafogo é melhor que o Racing. Bem melhor que o Racing. O time do Racing é fraco. Eu falei isso no dia do jogo, eu falei isso várias vezes. E continuo falando. O time do Racing é fraco. É que quando você não tem técnico, você é uma bagunça completa, o time mediano, o time fraco, mediano, ele supera o time que tecnicamente é melhor. Porque esse time tecnicamente melhor, ele não tem nada. Não tem jogada ensaiada, não tem transição defensiva, transição ofensiva, não tem nada. Né? E foi o que aconteceu com o Botafogo.
A decisão do Textor foi muito errada, muito errada. Eu acho que ele não deveria não ligar para essas competições, são competições que o Botafogo não tem. E para o torcedor era importante e também para tirar um peso do ano. Aí que eu vou entrar aqui agora. Se o Botafogo ganha a Recopa e a Supercopa, o ano ia começar tranquilo. E ia tirar o peso das principais competições. Porque se o Botafogo chega numa semifinal de Copa do Brasil, quarta de final de Libertadores, fica em quarto no Brasileiro, por exemplo, ganhando a Supercopa e a Recopa, todo mundo ia falar, beleza, ok, tranquilo, sem problema. A partir do momento que ele escolhe abrir mão das Copas, da Supercopa, da Recopa, que foi o que ele fez, não é que o Botafogo perdeu. O Botafogo escolheu abrir mão das Copas, com todo respeito. A partir do momento que você fica sem técnico 50 dias e disputa 2 títulos sem treinador, você escolheu não disputar. Para mim, não tem discussão. Não tem debate. Uma coisa era o Botafogo já ter técnico, estar organizado e perder o jogo. Podia perder de 1-0, 2-0 pro Flamengo, podia perder pro Racing. Mas aí era perder disputando. O Botafogo não disputou. O Botafogo entrou em campo, tomou um bando ali e acabou. Né? Ele não disputou os jogos. A verdade foi essa. Então o Botafogo escolheu, Botafogo leia-se, escuta-se, John Textor, né? Escolheu não disputar as Copas. E isso me incomoda. E isso põe um peso muito grande no ano. Porque, teoricamente, ele vive dizendo... Olha só, eu sou muito grato ao Texas, né? Adoro ele, acho que ele salvou o clube. Eu jamais estaria vivendo isso que eu tô vivendo hoje se não fosse ele. Mas a gente tem que saber criticar na hora de criticar, né? Então, a partir do momento que ele fala que Supercopa e Recopa não vale nada, e que o que vale é Brasileiro e Libertadores, ele nem citou a Copa do Brasil, tá? E o que vale é Brasileiro e Libertadores, ele tá colocando uma pressão em si mesmo muito grande. Muito grande. Eu não vou dizer que é obrigatório o Botafogo ganhar um título, porque isso depende de enormes variáveis. Isso não depende de jogar bem ou jogar mal. São várias coisas que acontecem e só um ganha. Mas ele coloca uma pressão em cima dele, em cima do clube, muito desnecessária. Muito desnecessária. A situação que eu vejo do Botafogo é que tudo isso poderia ter sido evitado. Eram coisas evitáveis, né? O Botafogo, o Texas, procurou isso. Procurou isso. E ele colheu o que ele plantou, né? Sobre o estadual, eu nem vou comentar muito aqui, porque o estadual realmente é uma parada que, pra mim... Ah, Léo, não te incomoda ter ficado em nono? Não, não me incomoda, de verdade. O estadual eu ligo zero pro estadual. O que me incomodou foram as Copas. Foram as Copas. E isso me incomodou bastante. Mas o estadual em si, pra mim, não muda. Ah, mas a vaga na Copa do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, o Botafogo vai estar na Copa do Brasil ano que vem, tá? Esquece que vai estar. Essa vaga na Copa do Brasil pro estadual, isso aí não vale de nada. O Botafogo tem que ir pra Libertadores de novo em oitavo, sétimo. Pô, gente, pelo amor de Deus, claro que vai. Então, assim, isso não me incomoda. E o estadual, pra mim, só serve pra lesionar jogador. Então, pra mim, realmente, o estadual eu nem vou comentar muito, né? Porque eu posso comentar por alto, rapidinho, é que em 8 dos 11 jogos do Botafogo no estadual, foi com o time reserva. Então, assim, isso é muito claro, né? Isso é um recado claro que o Botafogo não jogou o estadual, né? A minha reclamação é sobre Recopa e Supercopa, porque eu acho que isso aí era inegociável, eram títulos legais, a torcida, pô, ia começar o ano de forma muito mais tranquila, né? Mas foi uma escolha do Textor, uma escolha errada, né? Paciência, passou. Agora vamos tentar recuperar durante o ano. O ano, na verdade, entre aspas, né? O ano nem começou ainda, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, nada começou ainda. Então, eu entendo o posicionamento do Textor, né? Ah, só vale a partir de abril. Eu entendo o posicionamento dele. Porém, quando você tem uma Recopa e uma Supercopa, é uma parada que me incomoda. Porque eram títulos que eu queria ganhar. Mas agora já foi. Esse ano é trabalhar para voltar ano que vem. Quem sabe para Supercopa, quem sabe para Recopa, né? E é isso, né? Cara, então, agora eu vou entrar em outro assunto, John Textor também, questão do técnico, né? Que eu falei, que ficou 50 dias sem técnico e tudo mais. E foi escolhido foi Renato Paiva. Quando você fica muito tempo sem técnico e você negocia com nomes muito grandes, Roberto Mantini, por exemplo, Rafa Benítez, Tata Martino, teve outros nomes também, mas são nomes que a gente sabe abertamente que o Botafogo negociou, né? Quando você fecha com Renato Paiva, é inegável que é uma quebra de expectativa grande, né? A torcida, pô, tu negocia com o italiano, que era, pô, técnico da seleção da Itália na Euro de 2021, se eu não me engano, campeão da Euro, o cara que treinou a Inter, se eu não me engano também.
Então, assim, um cara muito grande mundialmente. Rafa Benítez, que treinou o Real Madrid. Tata Martino treinou o Barcelona. E você termina com Renato Paiva. É uma quebra de expectativa muito grande. Só que eu acho que há um exagero muito grande das pessoas na análise do Renato Paiva. Muito grande, muito grande. Quando eu vi o nome, ele fechou no dia do Botafogo e Racing, no jogo de volta, né? 2-0 aqui. Dia da final da Recopa. Quando eu vi o nome eu não gostei, eu reclamei, fiquei reclamando, não sei o quê, mas é aquilo que eu falei no início do vídeo. Não adianta eu reclamar mais, porque é um dono que toma uma decisão e é isso. E resta pra mim torcer pro clube pra dar tudo certo, né? Aí eu fui pesquisar mais sobre o Renato Paiva, soube que ele fez um trabalho ruim no Bahia. Isso é inegável, isso todo mundo sabe. Pesquisar um pouquinho mais sobre a carreira e tudo mais. Aí eu vi que ele fez um bom trabalho no Del Valle. Vi que ele fez um bom trabalho no Toluca, agora no México. Ele saiu nas quartas de final do Campeonato Mexicano pro América do México, campeão. Do André Jardine, que foi um cara que o Botafogo tentou no início do ano, né? Ele fez um bom trabalho no Toluca e no Del Valle fez um mau trabalho no Bahia. É uma incógnita. Sem dúvida, é um nome abaixo do que a gente esperava. Mas não é esse lixo todo que todo mundo tá falando, né? A gente, quando vai pesquisar os trabalhos do Paiva, a gente vê que ele tem um problema crônico, que é a defesa. Só abrir um parênteses aqui, deixar claro. Não estou comparando um com o outro. Fecha parênteses. Quando o Arthur Jorge chegou no Botafogo, todo mundo falava o quê? Ofensivamente o time dele voava e defensivamente era horrível. Tanto que o último jogo dele no Braga acho que foi 5-3. O time dele ganhou de 5-3, né? E se você vê um placar bailarino, né? Que você vê que a defesa, o ataque produzia muito, mas a defesa não segurava. Todo mundo falava o quê? Que ele ia chegar no Botafogo, o time ia jogar muito pra frente, muito bonito e tal, mas defensivamente ia ser um time fraco, né? E o que aconteceu no Botafogo não foi nada disso. O Botafogo foi muito forte ofensivamente e defensivamente também. Até que ponto a falha do Paiva defensiva ela vai da qualidade do elenco? É isso que a gente tem que analisar. O trabalho dele no Bahia, eu fui pesquisar sobre e ver o elenco do Bahia em si, pô, com todo respeito, gente. O time do Bahia era horroroso. Horroroso, com todo respeito. Era horrível o time do Bahia. Era muito ruim. Tanto que ele deixou o Bahia em 18º no Brasileiro, com uma campanha horrível. Ele fez um trabalho muito ruim no Bahia. Isso não tem debate. E o Rogério Ceni assumiu e o Bahia ficou em 16º. Chegou na última rodada, brigando com o Vasco, com o Santos ali pra não cair. E ele ligou do Atlético Mineiro na última rodada por 4-1 e se livrou. Senão o Bahia estava rebaixado. Então o Rogério Ceni, que hoje ainda é técnico do Bahia, né? Tá na Libertadores hoje, o Bahia e tudo mais. Ele também não fez nada muito acima do que o Paiva fez. Melhorou um pouco, salvou o Bahia do rebaixamento. O Paiva estava muito mal, realmente. Mas ficou em 15º ou 16º, se eu não me engano. Um dos dois. Então, assim, o time do Bahia era muito fraco também. Então é injusto você fazer essa comparação, porque o time do Botafogo de hoje, ele é 200 vezes melhor do que o Bahia era na época do Paiva, né? O 9 do Bahia era Vinícius Mingotti, se eu não me engano, né? A zaga tinha o Canu, que, pô, o Canu saiu do Botafogo, os botafoguenses sabem bem que é o Canu, um zagueiro pra lá de mediano, né? Então você tem que analisar com que peça você vai trabalhar. Não adianta você querer fazer uma limonada sem limão. Não tem o que fazer, não tem como, né? Então, eu prefiro esperar para ver. Ah, Léo, era o nome dos seus sonhos? Não, claro que não. Foi o que eu falei. Quem conversa com o Roberto Mantini e termina com o Renato Paiva é uma quebra de expectativa muito grande. Mas, assim, eu não vou ficar criticando o cara antes do cara trabalhar. Pô, desculpa, gente. Eu vejo torcedor do Botafogo falando aí, esse cara vai cair, esse cara vai... Gente, o cara não trabalhou ainda. Ele não teve um jogo no Botafogo ainda. Como é que você pode falar que um cara que não teve um jogo no Botafogo ainda, que ele já deu errado? Ah, Léo, e se ele der errado e o Botafogo começar o ano mal, começar entre aspas, tá? O ano já começou, né? Começar o ano mal no Brasileiro, Libertadores rateando e tudo mais. Cara, se isso acontecer, ele vai ser demitido e vai vir outro. Ah, mas ele vai prejudicar o ano. Vai. Aí que o Textor aprenda com os erros dele e não faça o que ele fez esse ano. Entende o que eu quero dizer? Mas eu não vou julgar o cara sem o cara trabalhar. Isso eu não vou fazer. Pode ser que eu chegue aqui numa live no Futebol Resenha, na segunda-feira, 31 de março, um dia depois do Botafogo e Palmeiras, e esculache ele. 3-0 Palmeiras e eu esculache ele. Pode ser. Mas antes disso eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu acho que é injusto e é ser leigo isso. Porque a gente não viu o cara trabalhar. Ah, mas no Bahia ele foi mal. Não, no Bahia ele foi mal, mas no Del Valle ele foi bem. E qual vai ser o Paiva? Do Bahia ou do Del Valle?
Qual vai ser o pai? Vai do Bahia ou do Toluca? Que ele também foi bem. Então, tem muitas variantes no futebol que fazem ser um trabalho ruim ou ser um trabalho bom, né? Muitas variantes. Então não quer dizer que ele, porque ele foi mal no Bahia, ele vai ser mal no Botafogo. Ou porque ele foi bem no Toluca, ele vai bem no Botafogo. Então a gente tem que esperar ver ele trabalhar, esperar ver o que vai ser dele, os jogos, a evolução com o tempo, para depois a gente poder fazer uma análise do trabalho dele. Agora, ficar reclamando do cara antes do cara estrear, isso pra mim é burrice, com todo respeito. Isso pra mim é burrice, entendeu? É uma coisa que eu não vou fazer. Né? Eu não vou fazer. Agora, se vocês me perguntarem, eu botei no título do vídeo, né? O que foi o 2025 do Botafogo até agora e o que será o 2025 do Botafogo daqui pra frente. O que foi até agora é apagar. Apagar. Os erros foram cometidos, agora é apagar. Tem que fazer. Então, já perdeu a Recopa, já perdeu a Supercopa, não adianta ficar voltando nisso. Zerou, faz uma linha ali, da final da Recopa pra cá, como se o ano tivesse começado dia 28 de fevereiro. Dia 27 foi o jogo da Recopa, dia 28 pra frente. A partir daí, você vai me perguntar, o que você espera? Eu espero um ano muito bom. Diferente do que todo mundo fala, o time do Botafogo é muito bom. Botaram na cabeça das pessoas que houve desmanche, que houve isso, que houve aquilo. Gente, pelo amor de Deus, gente. O Botafogo perdeu 2 titulares. Excelentes, todos dois. Maravilhosos, adoro os dois. Saudades, inclusive. Porém, foram 2 titulares. Desses 2 titulares, veio uma reposição, não sei se é a altura, mas próximo, né? Que foi o Almada. Quando você perde o Almada e vem o Santi Rodrigues, que era da MLS, também o Almada era da MLS, né? É uma substituição boa. Pode não ser do mesmo nível, característica um pouquinho diferente, mas é um jogador muito próximo do que o Almada foi. Vamos ver no encaixe, no campo, como é que vai ser, se vai funcionar, se não vai. Isso aí faz parte, né? E perdeu o Luiz Henrique e substituiu com o Arthur. Esse eu acho um downgrade muito grande. Muito grande. Porém, eu tenho certeza que o Botafogo não conseguiu encontrar um substituto pro Luiz Henrique. Então vai com o Arthur nesse início de ano aí, e na janela de Mundial, em junho, tenta substituir, melhora algumas posições carentes, né? O primeiro semestre serve para você ver o que serve do elenco. A gente vai ver agora os primeiros jogos do Brasileiro, os primeiros jogos da Libertadores. Qual é a carência? Precisa de um meia reserva? Precisa, mas vamos ver se precisa realmente. Patrick de Paulo vai dar conta disso? Que hoje ele é o reserva do Botafogo. Eu acho que não vai, mas a gente tem que ver em campo, né? Com o trabalho de novo treinador e tudo mais. Precisa de um meia reserva? Vai precisar de um ponta direita titular, o Arthur não deu conta. Beleza. Na janela de meio do ano você vai e faz. Eu acho que esse time do Botafogo hoje, ele tem totais condições de chegar ali em junho, em terceiro, quarto no Brasileiro, em totais condições, totais condições. O time é muito forte. O time é o mesmo do ano passado, com o Santi no lugar do Almada e o Arthur no lugar do Luiz Henrique, que esse sim é uma diferença muito grande. Mas é o mesmo time do ano passado. É porque as pessoas estavam analisando o Botafogo sem técnico e estavam achando que o Botafogo era um lixo. E não é um lixo. Ele estava um lixo pelo cenário que ele se envolvia na ocasião. Por isso ele estava muito mal. Então, com um técnico que organize minimamente esse time vai voltar a render. Léo, mas não vai ser mágico igual ano passado. Tá bom, isso é uma outra história. Mas ele vai voltar a render e ele vai disputar. Porque o Botafogo em elenco, ele é top 3 do Brasil. Ele é atrás do Palmeiras, atrás do Flamengo. É top 3. Então, com um time minimamente organizado, ele vai ficar ali terceiro, quarto, terceiro. Vai ficar ali. É porque o que a gente viu do Botafogo até agora não vai ser o Botafogo daqui pra frente. Aquilo ali acabou dia 27 de fevereiro. Foi o jogo do Racing, né? Então, eu acho que tem totais condições de chegar até junho com uma campanha boa no Brasileiro. O Botafogo disputa até junho 12 ou 11 rodadas de Brasileiro, se eu não me engano. Acho que são 12. Com uma tabela muito difícil no início, porque a tabela do Botafogo inicial ela é difícil, mas pouco importa. 12 rodadas de Brasileiro. Tem uma fase de Copa do Brasil, só a terceira fase, que é contra um time muito mais fraco, porque os potes da Copa do Brasil já foram definidos e o Botafogo é pote 1. O adversário mais difícil que o Botafogo pode pegar é o Ceará, no pote 2. E a fase de grupos da Libertadores, que teve sorteio na noite dessa segunda-feira. Eu tô gravando esse vídeo na quarta. Vai lá pra vocês na sexta. Eu tô gravando esse vídeo na quarta. E o sorteio foi muito bom com o Botafogo. Pegou os Estudiantes ali com um adversário difícil. Mas a Universidade de Chile e Carabobo são times facilmente batíveis. Então, tipo assim, eu acredito que o Botafogo não vai ter problema de passar da fase de grupos. Não vai ter problema de passar da Copa do Brasil nessa terceira fase. E no Brasileiro vai conseguir manter ele terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. O que é o ideal para agora. Chega em junho, você já tem o Wendel, que para mim
vai chegar e vai disputar com o Gerson para ser o melhor meio-campista do país. O Wendel, que o Flamengo tentou vários anos, o Palmeiras tentou vários anos, o próprio Botafogo tentou, e só conseguiu agora. E vai ter mais contratações visando o Mundial e segundo semestre da temporada brasileira. Lembre-se de uma coisa importante. Peguem a primeira rodada do Brasileiro do ano passado, Botafogo e Cruzeiro, e venham o time do Botafogo. E peguem a primeira rodada desse ano e vejam o possível time do Botafogo. Me responde quem é o melhor. Claro que o desse ano é muito melhor. É que a visão que a gente tem é do Botafogo que encerrou o ano. Do Botafogo que encerrou o ano. Que tinha Igor Jesus, que tinha Almada, que tinha Alex Telles, que tinha Vitinho. Não tinha nenhum desses caras em maio. O Botafogo fez uma janela de meio do ano espetacular em 24 para garantir, entre aspas, né, os títulos, né? O time que começou o brasileiro não era nem perto do que terminou. Então eu acho justo a gente fazer uma comparação agora com o time de agora, com o time que começou o brasileiro do ano passado. Não com o que terminou. Porque a gente ainda vai ter uma janela de meio do ano. Então, até agora, a gente tem um time montado, com o Santos no lugar do Almada e o Arthur no lugar do Luiz Henrique. Já tenho só o Wendel pro meio do ano, que eu acho que vai ser um cara para deitar e rolar. E vai vir mais gente. Vai vir mais gente. Não, por isso que eu falo. O ano do Botafogo. Se você me perguntar, Léo, você se preocupa com o ano do Botafogo? Não. Zero preocupação. Não tô levando muito em consideração o Mundial, tá, gente? Porque o Mundial é uma situação mais difícil, o grupo com PSG e Atlético de Madrid. Aqui eu vou comentar mais sobre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que são coisas mais factíveis, né? Se você me perguntar se eu me preocupo quando o Botafogo, zero. Eu acho o início de ano errado? Acho. Queria ter ganho a Supercopa e a Recopa? Claro que queria. Mas eu realmente não me preocupo nada com o ano do Botafogo. E outra coisa importante, gente, desde que o Textor assumiu o Botafogo nunca se classificou no estadual. Nunca. Todo ano é a mesma coisa. Quando vocês vão aprender que o Botafogo não leva o Campeonato Carioca a sério? Quando? Aí você vai falar, você acha certo? Talvez. O Carioca eu não ligo muito, sinceramente não ligo. Mas eu acho que o mínimo que um time tem que fazer é ficar entre os quatro. Ficar entre os quatro. Mas o Botafogo, desde que o Textor comprou o clube, nunca ficou entre os quatro. É todo ano a mesma coisa. Aí quando vai começar o ano, não, o Botafogo esse ano vai ficar em sétimo, oitavo no brasileiro. Chega lá, quarto, terceiro, primeiro. Tirando 2023, teve a pipocada lá, perdeu. E ficou em quinto ainda, né? E ficou em quinto. Todo ano é a mesma coisa, gente. A comparação é mais ou menos com Fortaleza. O Fortaleza todo ano começa o ano mal. Aí todo mundo fala, esse ano o Fortaleza vai mal. Aí chega no brasileiro, Fortaleza terceiro. São times que não ligam muito pro estadual e para início de ano, visando a temporada inteira. Então, assim, eu tô zero preocupado com relação ao ano. Zero. Acho que o Botafogo vai fazer um grande ano. Ah, você acha que vai ganhar título? Não sei. Porque o título depende de várias coisas. De repente o Botafogo fica em terceiro no Brasileiro, vice da Copa do Brasil e quartas final da Libertadores. Foi um ano ruim? Pra mim, não. Pra mim não foi um ano ruim. A gente tem que lembrar sempre de uma coisa. Só um time ganha. O que o Botafogo fez ano passado e o que o Flamengo fez em 19 é uma coisa muito atípica. Não é normal. Não é normal. Isso não vai acontecer de novo. Não vai. Isso serve para recado para o torcedor do Botafogo, isso serve para recado para outros times. Não vai acontecer de novo. É muito difícil que aconteça. Então, assim, eu estou muito tranquilo com relação ao ano. Confio muito. Espero que o trabalho do Paiva encaixe. Né? As notícias que a gente tem dentro do clube são boas, né? Todo mundo está gostando bastante. O treino é muito intenso. Está treinando integral toda terça e quinta. Fazendo jogos treino. Até fez um com o Cruzeiro semana passada. Né? Mas é muito pouco ainda pra gente ver, a gente tem que ver na prática, né? A gente tem que ver na prática, a gente tem que ver esse time contra adversários fortes, né? E é isso que a gente vai ver daqui pra frente. Agora o ano realmente vai começar. Temos Palmeiras no dia 30, a Laú no dia 2, na quarta-feira, na estreia da Libertadores. Achei um grupo bem acessível. Acho que o Botafogo e Estudiantes vão deitar e rolar nesse grupo, né? E é isso, assim, tô muito tranquilo e acho que o Botafogo vai fazer um bom ano. Vai fazer um ótimo ano, na verdade. Título não dá pra cravar porque depende de outros fatores, mas eu acho que vai fazer um grande ano. Por exemplo, eu não consigo ver, se o Botafogo não focar completamente nas Copas, né? Eu não consigo ver o Botafogo atrás de quarto no Brasil, quinto. Não consigo. Não consigo. Eu acho que no pior das hipóteses vai ser quarto. Na pior das hipóteses. Porque o time é bom. O Botafogo é melhor que o Atlético, o Botafogo é melhor que o Inter, embora o Inter esteja bem. O Botafogo é melhor que o São Paulo, é melhor que todos esses. Ele só não é melhor que o Flamengo e Palmeiras hoje. O que pode mudar do meio do ano para frente. Trabalho encaixar, contratações, reforços e tudo mais. Hoje o Flamengo, sem dúvida, está um degrau acima. O Palmeiras, nem digo tanto. Mas o Flamengo, sim, está um degrau acima.
Mas será que em julho ele vai estar esse degrau acima? Em agosto ele vai estar? Não sei. Isso aí só o tempo vai dizer, mas eu tô muito confiante, muito animado, muito confiante, muito animado. Acho que o Botafogo vai fazer um grande ano de novo e vai virar um novo normal. Esse Botafogo vai virar um novo normal, disputar títulos todos os anos. É isso que vai acontecer, né? Chegamos aqui já, ali pra caramba, aqui 25 minutos de vídeo. Eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. É muito importante pra gente, a gente tá trazendo conteúdo novo aí, tá fazendo umas paradinhas diferentes, agora a data FIFA, vai ter uns conteúdos legais. Então é muito importante pra gente que vocês venham o vídeo, compartilhem. Pô, pega o teu amigo, joga no grupo do WhatsApp do Botafogo. Você, Botafogo, está vendo o vídeo. Joga no grupo do WhatsApp isso aqui. Por favor, compartilha. E vamos juntos, né? Mais um conteúdo pro canal. Projetos legais vindo aí. E obrigado a todos que viram até agora, né? E é isso, é isso. Vamos juntos. Espero que seja um grande ano, que meu vídeo chegue no final do ano e meu vídeo não vire meme. É isso que eu espero. Porque eu tô esperando coisas boas do Botafogo durante o ano. Obrigado a todos que acompanharam, tá? Até aqui. Beijo no coração. Fico por aqui. Um abraço.